Oi, meu nome é Adriana Pâmela de Souza Andrade e estudo na Universidade Federal da Grande Dourados, da UFGD, o curso de Ciências Contábeis, da disciplina Laboratório de Práticas Fiscais e Trabalhistas, do professor Gerson João Valereto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre procedimentos de escrituração dos documentos fiscais, que é a DANFIS e cupons fiscais. Então, como realizar lançamentos de notas de entradas e o passo a passo sobre notas de entrada pode ser usado tanto para notas de saída como para notas de serviços também. Mas nesse vídeo só explicaremos os lançamentos de notas de entrada e os demais, que seguem o mesmo processo. Então, para efetuar os lançamentos de compras ou devoluções de vendas ou qualquer outra operação que implique na entrada de mercadorias ou serviço, devemos seguir esse passo a passo. Então, para efetuar os lançamentos de entrada, primeiro deve-se clicar no menu Movimento. Na opção Entradas, ao clicar diretamente no botão de Notas de Entradas, na barra de ferramentas de Sistemas, para abrir a janela de Notas de Entrada na primeira imagem. Caso não possua lançamento de notas de entrada, automaticamente entrará no modo Inclusão. Caso contrário, clique no botão Novo e insira o lançamento de uma nova nota de entrada. Então, clica no botão de Soluções para acessar a central de soluções no domínio Atendimento. Na guia de entrada, deverá informar todos os dados referente à nota fiscal a ser lançada. Então, no campo de código será informado automaticamente pelo sistema o código sequencial. Caso seja necessário, podemos alterar no campo Espécie. Seleciona a espécie da nota fiscal de entrada. No campo Modelos, será demonstrado o modelo de espécie selecionado. Aí no campo Situação, seleciona a situação referente ao documento. No campo Série, informe a série. No campo Série, informe a série das notas de entrada. No campo Subsérie, informe a subsérie das notas de entrada. E então no campo Fornecedor, informe o código do fornecedor referente à nota do campo. Razão social será preenchido automaticamente, com a informação social informada no cadastro do fornecedor. O campo Estado será automaticamente preenchido com o estado informado no cadastro do fornecedor e o campo Emitente preencher a forma correspondente. No campo de frete, selecione a modalidade do frete emitido, se é pago ou sem frete. E no campo Usuário será preenchido o usuário que realizou o lançamento. Na opção Conferido será selecionado o lançamento conferido. Aí no documento seleciona o número da nota fiscal. No campo de documento final, informe o número da última nota fiscal, caso o lançamento esteja sendo efetuado em lote. Caso a nota for segmentada, ou seja, realizada mais de uma operação para o mesmo documento fiscal, no campo Segmento, informa o número do segmento a ser lançado. Quando informar o número de segmento, ao final do lançamento da nota, o sistema emitirá um aviso que diz: próxima nota, segmento desta. Se clicar no botão Sim, o sistema automaticamente abrirá outro novo cadastro de notas de entradas, com número de segmentos preenchidos, e o cursor posicionado no campo conforme configurado, nos parâmetros da empresa. No campo Emissão, informar a data correspondente da emissão da nota. No campo Entrada, informe a data da entrada da nota. E no campo Escrituração, informar a data da escrituração da nota.
No campo acumulador, informe o código do acumulador. E no campo CFOP, informe o CFOP, conforme a operação discriminada. No documento do campo CFPS, informe o CFPS, conforme descrição do documento. Discriminar o valor do produto, desconto, frete, pedágio, seguro, IPI e etc. Na terceira imagem, em valor do produto por MVA, clica no botão incluir, caso incluir mais de uma linha no percentual MVA. A coluna valor produto será preenchido automaticamente com os valores do produto lançado pela nota de entrada. A coluna alíquota será preenchida automaticamente. A coluna percentual MVA também. A coluna percentual redução MVA também será preenchida automaticamente. E clique no botão excluir, caso queira excluir alguma linha informada. Após, clique no botão gravar para salvar as informações preenchidas. Aí o valor total da nota será demonstrada com o valor contábil de todos os segmentos lançados para o mesmo número de documentos. Aí tem a opção de excluir segmentos, seleciona caso queira excluir algum lançamento de segmento feito de maneira incorreta. Então, para os impostos em que o valor contábil estiver habilitado, quando a soma dos campos base de cálculo isentos ou outras for menor que o valor contábil desses impostos, o sistema emitirá o seguinte aviso, que é a primeira imagem. Aí são os valores diferentes do valor contábil que deseja segmentar. Se clicar na opção sim, será aberto mais uma linha do imposto com o valor desta diferença, podendo assim ajustar o lançamento conforme a segunda imagem. Aí então, clique em gravar para salvar os lançamentos que forem realizados. Clique no botão emitir DANF para emitir o DANF e clique no botão consultar notas fiscal. Na guia complementar, na imagem, deverá ser complementados os dados referentes ao lançamento da nota fiscal. Na guia geral, que é a subguia da guia complementar, no campo município, origem, informe o município de origem e município do destino. No campo CST, selecione a situação tributária, referente ao documento no campo antecipação tributária. Selecione a antecipação correspondente ao lançamento. Aí preencha o tipo de recolhimento do ST. No campo CST, selecione a situação tributária referente. No campo IPI, a devolução gerará o valor de devolução do IPI. E no campo chave nota fiscal, selecionará o número da chave da nota fiscal. Na chave ST, o tipo ST, o tipo CT, o CT e a referência. A chave de nota fiscal de serviço eletrônico, o tipo de assinante, seleciona o tipo de assinante correspondente. No campo SCP, selecione a sociedade em conta de participação correspondente. No campo tipo de serviço, selecione o serviço correspondente, vai preencher e depois gravar para salvar as informações. Na guia Energia, Gás e Comunicação, o consumidor informa o valor na guia Energia, Gás e Comunicação, no campo Valor fornecido pelo consumidor, informa o valor correspondente, preencher o valor de despesas acessórias, preencher valor cobrado para terceiros, o valor não tributado por ICMS, preencher a classe de consumo, preencher o tipo de ligação, preencher o grupo de tensão e gravar.
Aí no segundo quadro, na aba Importação, selecione o documento correspondente. Preencher com o número de documento de importação. Preencher o número do ato concessório do regime. No campo Data do registro, SIS-COME-X, informe a data do registro. Preencha a data do desembaraço da mercadoria. Preenche despesas aduaneiras, que não compõem a base de cálculo do ICMS, e assim sucessivamente até a forma de tributação. Na guia Nota Devolvida, clica no botão Incluir para adicionar a nota devolvida. Aí clica coluna Número, é preenchida automaticamente. Vai preencher a data, valor, nota, retenção, valor pago, valor em aberto, valor de devolução, valor da dedução, são preenchidos automaticamente. Na coluna ESD Contribuições, clique no botão para verificar o valor das deduções, conforme a tributação realizada na base do PIS e COFINS do segundo quadro. Informe o valor da baixa, é informado automaticamente. Clique no botão para verificar as parcelas a receber da nota, que é a outra imagem de baixo, que é demonstrada a parcela, o valor da parcela, pagamento, devoluções em aberto e etc. Na aba Informações complementares, no quadro de informações complementar de interesse de fisco, clica no botão Incluir para inserir as informações complementares. Na coluna Código, selecione o código correspondente à informação complementar que interessa o fisco. Na coluna Descrição, será preenchida a descrição da informação complementar. No quadro complementar de interesse do contribuinte, clique no botão Incluir para inserir informações complementares na coluna Código. Selecione o código correspondente. Preencher a descrição. Clique no botão Excluir, caso queira excluir alguma informação complementar vinculada. No segundo quadro, na aba Observações, no quadro de Observações de Interesse do Fisco, clique no botão Incluir para inserir as observações. Aí segue o mesmo passo a passo do quadro anterior. Na guia Documentos Referenciados, será informado os dados referenciados das seguintes guias de notas, cupons fiscais, processos, documentos de arrecadações. Na guia Notas, deverão ser preenchidas informações para que as mesmas constem o registro C103 do arquivo informativo do arquivo SPED fiscal. Clicar no botão Incluir para incluir os dados referentes das notas e vai preencher os demais dados. Na guia Cupons Fiscais, deverão ser preenchidas informações que constem informações C114 do arquivo informativo do SPED fiscal. Aí clica no botão Incluir. Na coluna Modelo, selecione o modelo de cupom fiscal correspondente. Na coluna Máquina ECF, informe o código correspondente. E assim sucessivamente. Na guia Processos, clica no botão Incluir para inserir dados referentes aos processos na coluna Identificados. Informe o número de identificação do processo. Na coluna Origem, seleciona a origem do processo. Após selecionar a seção judiciária, o código, a natureza da ação, a natureza de sentença ou despacho. Se desejar excluir alguma linha, clique no botão Excluir. No segundo quadro, na aba Documentos de Arrecadação, clique no botão Incluir
para inserir dados referentes ao documento de arrecadação, referente ao tipo, o F favorecida, o número, a autenticação, o vencimento, o pagamento e o valor. Se desejar excluir algo, clique em excluir em alguma linha selecionada. Na guia Empreendimentos Imobiliários, no campo Código, será informada automaticamente pelo sistema um código sequencial. Vai preencher o campo Empreendimento, o custo total, exclusão, base de crédito e etc. Na guia Estoque, você poderá efetuar lançamentos de estoques de entradas e devoluções de vendas vinculando os lançamentos das respectivas notas fiscais de entrada. Então, será informado o campo frete, seguros, despesas acessórias, pedágio, desconto, PIS, CONFINS, valor total da nota. Aí clica no botão novo para habilitar colunas, onde deverão ser lançadas informações referentes à movimentação dos produtos. Nas colunas selecionadas, os produtos da nota informam o código do produto, a descrição do produto, a descrição complementar, a NCM e assim por diante. No segundo quadro, na coluna Movimentação de tanque, clica no botão Reticências para informar a movimentação do tanque. No campo Produto será demonstrado o produto informado no lançamento. E no quadro Movimentação do tanque, clica no botão Incluir para incluir a movimentação do tanque. Aí na coluna Número do tanque, vai informar o número, a descrição, a quantidade e se quiser excluir alguma linha, selecione e clique em Excluir. Se quiser fechar a janela, clique em Cancelar ou Editar se quiser editar as informações e gravar essas informações preenchidas. Nas colunas Notas Devolvida, no quadro abaixo, na nota, informe número da nota ou cupom fiscal ou redução Z que estão sendo devolvidas. Na janela, nota de saída de nota fiscal, o cupom fiscal e a redução Z irá selecionar a nota referente à devolução de vendas. Vamos falar um pouco sobre importações de cupom fiscal. Na guia Cupom Fiscal Eletrônico, na aba Geral, no quadro Opções, seleciona a opção Considerar o percentual de base de cálculo e alíquota do ICMS do cadastro do acumulador. Vai ter definições dos impostos do ICMS no acumulador e sejam consideradas para o cálculo da base de cálculo e alíquota da linha do ICMS nos cupons fiscais eletrônicos. Aí, gerar lançamentos contábeis para que sejam geradas lançamentos contábeis na importação. Gravar os cupons fiscais importados na ordem do número dos documentos, sem intervalo, no código sequencial, para que os cupons importados sejam gravados em ordem crescente, no número do documento, sem intervalo do código sequencial. E deduzir o valor do ICMS da base de cálculo do PIS e CONFINS para que sejam deduzido o valor. No campo Identificar o produto, para selecionar ao acumulado, selecionar a opção correspondente, para que o produto seja relacionado ao acumulador por código NCM. No quadro Cliente Padrão, no campo Cliente, vai informar o cliente padrão a ser utilizado. Você vai utilizar o cliente padrão sempre, para que as importações dos cupons sempre sejam utilizados. Para o cliente padrão informado, ou quando o arquivo não possuir cliente,
para que a importação do cupom seja utilizado para o cliente padrão somente para quando o arquivo não possuir. Na guia acumulador do segundo quadro, será realizado o lançamento da operação CFOP e CST para definir qual acumulador será utilizado nos cupons fiscais importados. Clique no botão Incluir para incluir as informações correspondentes e as importações do cupom fiscal eletrônico. Na coluna Acumulador, informe o código do acumulador que deverá ser vinculado ao cupom conforme o código informado. Na coluna Descrição, será preenchido a descrição do acumulador. Na coluna CFOP, será informado os códigos. E na coluna Definição, vai clicar nas reticências para abrir a janela de inclusão do CFOP. Através dessa janela, deverá ser informado o CFOP e determinar o acumulador no cupom fiscal. Aí, clica no botão Incluir para incluir os CFOPs. E clique em Gravar para gravar informações ou excluir caso queira excluir. E fechar para retornar à janela de configuração. Aí, repetir os mesmos lançamentos para os outros quadros. Na aba Produtos, selecione o quadro Importar movimento de produtos para configurar a importação da movimentação de produto dos cupons fiscais eletrônicos. Vai preenchendo os campos. Na guia Diferença de valores, do segundo quadro, o quadro de diferença entre o valor contábil e a base de cálculo de ICMS, clique no botão Incluir para incluir as informações referentes à diferença entre o valor contábil e a base de cálculo de ICMS. Na coluna CST, informa o CST utilizado. Na coluna Definição, vai preencher e definir seções, gravar as informações cadastradas, fechar para voltar à janela anterior e clica no botão Replicar para selecionar as configurações replicadas. Na guia geral, no quadro Movimentos, selecione a opção sobre escrever reduções existentes para que o sistema subscreva ou importe os mesmos dados de reduções inexistentes. No quadro Clientes dos cupons fiscais, aí preenche data para o cadastro, selecionar no primeiro dia do mês atual ou no início efetivo das atividades da empresa. Ir preenchendo conforme necessidade. Na guia CFOPs Acumuladores do segundo quadro, clique no botão Incluir para incluir informações correspondentes. Na coluna Grupo de Produtos, selecione a opção Todos para que todos os dados sejam importados, ou selecione para gravar que sejam importados apenas os selecionados. Na coluna Definição, clica no botão Reticências para abrir a janela Inclusão de Grupos, que é a janela de baixo. Nessa janela deverão ser informados os grupos. Aí deverá incluir, gravar. Se quiser excluir, pode excluir uma linha informada e fechar para voltar às janelas de importações. Na coluna NCM, selecione a opção Todos para que seja importado todos NCM das notas de entrada. Aí selecionar para que sejam importados apenas as notas ANCM informadas na coluna Definição. A coluna CST será demonstrados códigos NCM detalhados através da coluna Definição. Na coluna Definição, clique no botão Reticência para abrir novas inclusões de NCM. Através
dessa janela deverá ser informados os NCM, que deverá determinar o acumulado da nota fiscal. Clique em incluir e gravar. Pode excluir se desejar a linha selecionada e fechar para voltar à aba anterior. Na guia Produtos, no segundo quadro, selecionar o quadro Importar movimento de produto para que seja importado o movimento do produto para as reduções e ou cupons fiscais e vai preenchendo conforme for pedindo as informações. E por hoje é isso. Muito obrigada por tudo, né? E por hoje é só.